Olá, amigos! Esperamos que todos estejam bem aí em seus lares nessa manhã de domingo. Vamos iniciar mais um Falando ao Coração. E hoje falaremos sobre a família espiritual e a família corporal, essas duas famílias que são tão importantes na nossa encarnação. Faremos uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. Você já se deu conta de que seu afeto não é o mesmo para com todos os membros da sua família? Às vezes a gente se pergunta, né? Por que gostamos mais de um do que de outros? Uns nos são muito caros, outros menos, alguns nos são indiferentes, podendo até mesmo haver aqueles que nos são antipáticos. E você já pensou nos motivos dessa diferença? Por que desses sentimentos tão diferentes dentro do mesmo lar? Quando nos questionamos sobre o assunto, muitas dúvidas nos vêm à mente. Ora, se somos filhos dos mesmos pais, se somos os pais de vários filhos, por que não nutrimos o mesmo sentimento por todos de igual forma? Indagamo-nos com sinceridade, chegaremos à conclusão de que há duas espécies de família: as famílias espirituais e as famílias pelos laços corporais. Concluiremos ainda que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Ou seja, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. A gente tenta, vem em família para se ajustar. Para entender essas disparidades na relação de afeto ou desafeto, é preciso que lancemos mão da lei da reencarnação. Para isso que existe a reencarnação. Reunidos na mesma família pelas leis divinas, encontram-se espíritos simpáticos entre si, ligados por relações anteriores que se expressam por uma afeição recíproca. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Com a teoria da reencarnação, entenderemos por que é que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Essas nossas amizades que a gente tem aí do coração. Nessa mesma linha de raciocínio, compreenderemos a animosidade alimentada por irmãos consanguíneos, fato muito comum que se observa todos os dias. A lei da reencarnação também esclarece sobre os objetivos pretendidos por Deus para seus filhos, o progresso intelectual e o progresso moral. Se Deus nos permite o reencontro com afetos e desafetos do passado, é que está a nos oferecer uma oportunidade de aperfeiçoamento. Enquanto a convivência com os desafetos nos dá a oportunidade de estabelecer a simpatia, os afetos são um sustentáculo em todos os momentos, aquela nossa fortaleza, né? As nossas amizades. Entendemos assim que as múltiplas existências estendem os laços de afeto, ampliando nossa família espiritual, enquanto a unicidade da existência os limita ou rompem definitivamente após a morte. Não fosse abençoada a porta da reencarnação, não teríamos a chance de amar os nossos inimigos, conforme recomendou Jesus. Dessa forma, repensemos a nossa postura com relação à nossa família, olhemos para os parentes difíceis e percebamos neles a bendita oportunidade de estabelecer a simpatia, para logo mais amá-los efetivamente, conforme a recomendação de Jesus. O Instituto Familiar é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Unifiquemos essas famílias, tentemos unificar tanto a nossa família corporal quanto a nossa família espiritual,
A nossa família corporal, a gente veio tanto com aqueles simpáticos quanto com aqueles que a gente tem que se ajustar. E a nossa família espiritual, esses nossos amigos queridos, são a nossa base, a nossa fortaleza para a gente conseguir conquistar o nosso objetivo aqui de evolução. Vamos pensar nisso, vamos pensar com carinho na nossa família para que possamos atingir o nosso objetivo aqui com muito amor e com muito carinho. Fiquem com Deus e até o próximo Falando ao Coração.